Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na quarta-feira celebramos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, em que podemos dizer assim, se encerra a vida terrena dele e inicia em todos os lugares, impulsionados pelo Espírito Santo, a nossa missão de sermos testemunhas de Jesus Cristo, conforme podemos ler em Atos capítulo 1, versículos 6 a 14, que eu passo a ler agora. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou por sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, o texto inicia com uma preocupação dos discípulos, que é, na verdade, a preocupação de muita gente. É agora que o Senhor vai devolver o reino de Deus para o povo de Israel? Ou é agora que o Senhor voltará? Também hoje existe muita especulação sobre a volta de Jesus. Fala-se muito que, por exemplo, fala-se muito que as guerras e catástrofes são sinais de que Jesus está voltando, com o intuito de amedrontar e tornar as pessoas reféns de algumas lideranças religiosas. Que Jesus voltará, isso nós sabemos, porque confessamos no credo apostólico: e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Mas mesmo assim, o texto é categórico quando Jesus nos fala que não cabe a vocês saberem a ocasião, porque isso cabe somente a Deus, que tem a autoridade para decidir quando chegará o dia da volta de Jesus. Com essas palavras, não cabe a vocês saberem a ocasião, Jesus está derrubando toda e qualquer especulação sobre a sua volta. A nós cabe apenas ter a certeza de que ele voltará. Segundo, quando os dois homens perguntam:
Por que vocês estão olhando para o céu? Fica claro que a nossa preocupação não deve ser olhar para lá onde só Deus tem autoridade, onde só Ele manda. É aqui que Jesus quer nos encontrar quando voltar, aqui na terra, quando voltar, alertando-nos que há muitas coisas que devem ser feitas aqui na terra onde nós vivemos. Como? Que cuidemos um dos outros para que a vida com Deus se aconteça na horizontal e não na vertical. Há muita gente ferida precisando de um abraço, de um carinho, de uma palavra de ânimo e consolo. O amor que temos por Deus se revela no amor que nós vamos ter pelo próximo. Os dois homens também falam que Jesus voltará assim como ele foi levado. Jesus voltará como o crucificado, como misericordioso, solidário, e não como um justiceiro, como a gente ouve muito por aí. Mesmo que ele venha para julgar os vivos e os mortos, o seu julgamento não será para amedrontar, mas para julgar com amor e compaixão. Não será um dia de medo, mas de alegria, porque estaremos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, meu amigo e minha amiga, em vez de nos preocuparmos com a sua volta, Jesus nos chama para nos preocuparmos em sermos suas testemunhas, aqui na terra, no mundo, onde vivemos. E ser testemunha é se entregar integralmente na missão de divulgar aquilo que Jesus ensinou, pregou e vivenciou, saindo da nossa zona de conforto e ultrapassando não só as fronteiras geográficas, mas as fronteiras pessoais, que nos ajudam a vencer a superioridade que a gente tem ou que existe entre as pessoas, as fronteiras sociais que permitem abrir caminhos para novas formas de convivências fraternas, as fronteiras políticas e culturais que nos ajudam a superar as discriminações, marginalizações e exclusões. Então, ser testemunha é ir para dentro do mundo e colocar em xeque a violência, o desamor, a cobiça, as formas de discriminação, a indiferença para com o sofrimento das pessoas. Ser testemunha começa com ações pequenas, como ser paciente com as pessoas, demonstrando apreço por elas, ser solidário com as pessoas que estão passando por momentos de provação em suas vidas. É hora, meu amigo e minha amiga, de agirmos, de falar e mostrar com atitudes e palavras que Deus ama todas as pessoas, sem fazer exclusão, que Ele envolve todas as pessoas em seus braços. Ser testemunha é uma missão muito séria e importante para que os ensinamentos de Jesus continuem produzindo frutos entre nós. Por isso, sabendo que podemos fraquejar, Jesus promete que não estaremos sozinhos na missão de sermos suas testemunhas. Ele nos diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. O Espírito Santo, ele garante, por meio de nossas atitudes, a continuidade do projeto de vida em abundância que Deus nos prometeu por meio de Jesus Cristo. E por meio do Espírito Santo, Jesus estará constantemente conosco para nos dar poder. Não poder para especular, enganar com falsas notícias ou profecias, mas
poder para falar em seu nome, curar e amar e ser solidário em seu nome, abençoar em seu nome, animar e fortalecer em seu nome, cuidar e consolar em seu nome. O poder de Deus passará para nós, para darmos continuidade e compartilhar a missão iniciada com Jesus Cristo, mudando nosso jeito de pensar, falar e agir, dando-nos firmeza nas decisões e sabedoria nas palavras. Jesus estará constantemente conosco por meio do seu Santo Espírito para descermos de onde estamos, descermos do monte de onde estamos, para nos ajuntar com aqueles que precisam ouvir a palavra que anima e fortalece, para ir de encontro quem está desanimado e precisando ajuda, para quem está perdendo ou já perdeu as esperanças, para questionar e denunciar o uso da palavra de Deus para explorar e especular, para anunciar com gestos e palavras o novo céu e uma nova terra. Jesus estará constantemente conosco por meio do seu Santo Espírito para levarmos uma vida de comunhão com outras pessoas por meio da oração. Porque a oração nos leva a refletirmos sobre o nosso comportamento como testemunhas. Nos faz vivermos a nossa fé em comunhão com outras pessoas. Nos possibilita falar com Deus sobre nossos projetos, sobre nossas esperanças, sobre nossos medos, pedir sua orientação para a nossa missão de testemunhar. E o importante é que não oramos porque queremos, mas porque Deus nos dá a possibilidade, a oportunidade de conversarmos com Ele do nosso jeito. Por isso, Deus precisa de pessoas que orem. Jesus estará constantemente conosco por meio do seu Santo Espírito para mudar nossa vida, de forma que os frutos do Espírito Santo apareçam no nosso caráter, nas nossas escolhas e no nosso modo de tratar as pessoas. Começamos a ter mais paciência, mais domínio próprio, aprendemos a perdoar com mais facilidade e a falar com mais sabedoria. O Espírito Santo, meu amigo e minha amiga, é quem fortalece, dá coragem e direção para a nossa missão e para a nossa vida. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Eu desejo a você uma boa semana, uma semana abençoada. Você ouviu esta mensagem, você pode compartilhá-la com quem você quiser, deixar seu comentário e, durante essa semana, vamos pensar como eu posso ser uma testemunha de Jesus Cristo. E voltamos a nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá!